Salmo 73, versículo 28. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor e misericórdia, pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui reunidos na tua casa. Assim como Davi, nós declaramos aqui nesta manhã: um dia aqui na tua casa vale mais do que 1000, mais do que 1 milhão longe da tua presença. Que bom estarmos aqui reunidos, congregando, nos edificando para adorá-lo. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão. Aplica a tua palavra nos nossos corações, que possamos mais uma vez, ó Deus, sermos achados pelo Senhor como boa terra, para que ela possa produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, no nome de Jesus. Amém? Aleluia! O tema da mensagem é perto de Deus. A minha tradução, Almeida e atualizada, diz: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Eu não sei o que diz a sua tradução. Aproximar-se de Deus. Tem outra tradução? Junto de Deus. Amém. Eu então fico com a minha tradução: perto de Deus. Amados, eu vou trazer uma palavra inspirativa, uma palavra de edificação, de fortalecimento, uma palavra de motivação, porque nós temos visto nesses dias muito mais reflexo ainda da própria pandemia, de que muitas pessoas estão se separando de Deus, estão se afastando de Deus. Nós ouvimos no ano de 2020, praticamente do início até o fim, falando sobre isolamento social. Porém, pior do que o isolamento social é o isolamento espiritual. Quando nós nos isolamos de Deus, quando nós nos afastamos do nosso Senhor. E eu costumo sempre falar o seguinte, que existem basicamente 3 formas de nós nos aproximarmos de Deus, básicas. Existem outras formas, mas essas 3 formas básicas, nós precisamos cativá-las, cultivá-las diariamente na nossa vida. Quais são as 3 formas? Primeira, por meio da palavra. Eu até citei aqui alguns versículos bíblicos. É bom nós guardarmos versículos bíblicos, sabe por quê? Porque nós somos edificados por meio da palavra. E a Bíblia fala que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105. Então nós precisamos nos aproximar de Deus por meio da sua palavra. Quantas e quantas pessoas passam anos e anos sem ler as Escrituras completamente? Eu sei que todos nós lemos a Bíblia, talvez até diariamente, eu creio, espero que seja assim. Mas quantas e quantas pessoas que têm anos e anos servindo o Senhor e que nunca leram a Bíblia toda? A Bíblia é um livro de revelação contínua. Você não vai compreender todo o plano de Deus se você não ler a história toda. Olha, você não precisa ler hoje a expressão utilizada para resumo, como que é? Não é resenha, não, tem outro nome. Não, me fugiu a expressão aqui, ó. É mais atual. Os jovens aqui tinham que saber. É contar o resumo do filme. Lembra? Sinopse é de livro, mas enfim, é mais ou menos isso mesmo. Deu para vocês entenderem? Deu? Aqui, às vezes você lê lá Salmos, você lê alguns evangelhos, você quer entender o plano total de Deus, não tem como. Então, a primeira forma de nós nos aproximarmos de Deus diariamente é por meio da leitura da palavra de Deus. Quantas pessoas fazem planos de ler a Bíblia o ano todo? Quantos aqui já fizeram planos de ler a Bíblia no ano todo e não conseguiram ler? Entendeu? Sabe por quê?
Porque o livro sagrado, ele vai te abençoar, ele vai te edificar, ele vai te fortalecer. E é por isso que existem resistências. Às vezes você pega livros, sabe, não com conteúdos bíblicos, às vezes pode até ser com conteúdos bíblicos, você lê com uma facilidade, mas quando você vai ler a Bíblia, é tanta resistência, é sono, é desânimo, são tantas perturbações externas que vêm roubar o seu tempo na meditação da palavra de Deus. Então, a primeira forma de nós nos aproximarmos de Deus é por meio da leitura. Medita na palavra, leia as escrituras, faça um plano de leitura anual, para que você venha ser edificado diariamente. Por que muitas pessoas estão se afastando, estão se apostatando, usando a expressão que o apóstolo utiliza em uma das suas escrituras, estão naufragando na fé? Porque não tem uma base bíblica, não tem um fundamento da palavra de Deus. Então a primeira forma de nós nos aproximarmos de Deus é por meio da palavra. Leia a palavra, medite na palavra. O salmista diz que bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Como que nós vamos andar nos caminhos do Senhor se nós não sabemos quais são os caminhos dele? Lá no Salmo 119 diz: como poderá o jovem manter puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Então nós precisamos meditar na palavra, e quanto mais eu medito na palavra, mais eu me aproximo do Senhor. Quanto mais eu me distancio da palavra, mais eu me distancio do Senhor. A segunda forma de nós nos aproximarmos de Deus é por meio da oração. Oração é comunicação, é falar, bater papo. Eu gosto muito de ler Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis. Nós entendemos ali qual era o plano inicial de Deus. Deus tinha um plano de estar diariamente em comunhão conosco, todos os dias. Lá diz que na viração do dia, Deus, ele aparecia para Adão e Eva para conversar, para bater papo, para dialogar. Será que nós temos separado um tempo de qualidade para falar com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso Pai? Então, a segunda forma de nós nos aproximarmos de Deus é por meio da oração. Jesus, ele nos orientou a vigiar e orar. Paulo acrescenta ainda: orar sem cessar. Então nós precisamos cultivar o hábito de nos aproximarmos de Deus, em especial pelas manhãs, todos os dias, buscando a Deus por meio da oração. Irmãos, nós não sabemos o poder que há por trás da oração. Sabe por quê? Sabe por que a oração ela é poderosa? Porque quando você ora, você está demonstrando dependência. Você está demonstrando que você precisa de um socorro, de um auxílio, de uma ajuda. É por isso que Jesus, ele diz assim: olha, tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus, por meio da oração. Agora, por que ele vai ligar? Por que ele vai manifestar o poder, milagres, sinais, prodígios e maravilhas aqui na terra? Porque ele é o Todo-Poderoso. Nós somos dependentes, somos fracos, nós não temos possibilidade de fazer praticamente quase nada. Mas quando nós demonstramos a nossa insignificância, demonstramos a nossa fraqueza, ele se manifesta com o seu poder. Porque o apóstolo Paulo diz: porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia, amém, glória a Jesus. Aqui, terceira forma de nós nos aproximarmos de Deus, por meio da congregação, do congregar. Interessante, né? Aqui, ó, tem uma terminologia diabólica por aí que está atraindo muitas pessoas. Sabe qual terminologia é esta? Os desigrejados. Pessoas que estão se afastando da igreja, pensando que não estão se afastando de Deus. Categoricamente estão se afastando de Deus. Sim, porque alguns princípios. Deus, ele se manifesta aonde há
unidade. Jesus disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, quando você vem para adorar o Senhor, congregando com outros irmãos, vocês estão se aproximando de Deus. Vocês estão se afastando do mundo, se afastando dos assédios que estão à nossa volta, e automaticamente estamos nos aproximando daquele que nos dá mais do que nós viemos buscar aqui na terra. Então, quanto mais nós buscarmos o Senhor congregando, mais próximos nós vamos estar da sua presença. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz que, olha, a orientação apostólica: não deixando-vos de congregar, como é o costume de alguns, mas antes admoestai-vos uns aos outros. Aqui, o escritor fala assim: admoestai-vos, é implantar, é colocar dentro do coração de cada um daqueles que porventura querem se afastar a respeito daquele dia. Agora, por que o escritor fala admoestai-vos uns aos outros? Porque se aproxima aquele dia. O que dá para entender é o seguinte: quem não estiver ligado na videira verdadeira, automaticamente vai ser surpreendido, porque não vão estar ou não vão ser achados perto de Deus. Então, quando nós congregamos, quando nós estamos na casa do Senhor, irmão, é por isso que Davi, ele citou esse texto que eu citei agora há pouco, lá em Salmo 84, ele diz que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em outros lugares. E Davi, ele tinha tanta convicção, sabe, da manifestação de Deus na congregação, não era no templo em si, mas na congregação, que ele disse que Deus habita no meio dos louvores de onde? Do seu povo, ou seja, da comunhão, da unidade da sua igreja. E ele tinha tanta convicção que ele diz assim no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, essas são basicamente 3 formas de nós nos aproximarmos de Deus. Apenas uma introdução à mensagem. Asaf. Vamos falar um pouquinho sobre Asaf? Quem era Asaf? Asaf era um levita. Esse Salmo 73 aqui me chama muito a atenção. Eu creio que vocês já leram, já devem ter lido várias vezes. Se não, leia, mas pausadamente em casa, para vocês verem que coisa maravilhosa. Aí vocês vão entender por que eu estou falando sobre perto de Deus. Asaf chegou a essa conclusão: bom é estar perto de Deus. Ele começa aqui o Salmo 73 falando o seguinte: que Deus é bom para com Israel. E a seguir, ele começa a demonstrar que lá no íntimo dele havia uma certa inveja de uma categoria de pessoas. Sabe quais são essas pessoas? Aquelas pessoas que estavam longe de Deus. Ele começou a contemplar que aqueles que estavam longe de Deus estavam sendo bem abençoados, estavam sendo bem-sucedidos, estavam prosperando. É por isso que ele fala aqui, no versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Porque eu comecei a contemplar, eu comecei a olhar a prosperidade daqueles que não temem a Deus, daqueles que não buscam a Deus. Irmãos, muitas vezes nós também somos tentados a olhar para um vizinho, a olhar para um parente, a olhar até para um colega de ministério. Pô, fulano está prosperando, hein? Enfim, sabe, não é que é uma inveja santa, porque não existe isso, mas lá no fundo, Asaf demonstrou que, sabe, as coisas de fora, as coisas alcançadas longe de Deus, estavam atraindo a sua atenção. Mas o que mais nos chama a atenção é que ele começou a contemplar, ele viu que as pessoas que estavam distantes do Senhor eram prósperas, abençoadas, nada lhes faltava, os seus filhos eram saudáveis, enfim, abençoados em todas as áreas. Até que, eu gosto dessa expressão, até que, no versículo 17 está escrito: até que eu entrei na casa do Senhor. Está vendo a importância que nós estamos congregando? Até que eu entrei na casa do Senhor e vi o final deles.
Jesus, ele fala assim, Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, se nós buscarmos a Deus e a sua justiça, basta. Somente isso basta. Não se preocupe com as outras coisas, porque elas automaticamente serão nos acrescentadas. Então, Asaf, ele chegou a essa conclusão, de que, olha, a prosperidade, as bênçãos, as conquistas daqueles que estão longe de Deus são passageiras, são efêmeras, um dia vão passar. Aí ele chegou a essa conclusão: bom é estar diante de Deus, bom é estar perto de Deus. Eu vou falar aqui bem objetivamente sobre alguns personagens que escolheram estar perto de Deus. Asaf, o nome Asaf significa aquele que reúne, aquele que traz para si, aquele que ama o estar junto, a unidade, ama a congregação, o congregar. Eu creio que o seu nome foi até baseado no seu próprio ministério, porque ele era um adorador. O adorador, o levita, ele tem essa marca, ele gosta de adorar. E quando os levitas estão adorando, o que é que todo levita gosta? Assim como todo pregador também gosta, de ter pessoas reunidas para juntos adorarmos o Senhor, e pessoas juntas para podermos sermos edificados pela palavra do Senhor. Então Asaf, o próprio nome diz que ele era aquele que reunia as pessoas, e ele entendia que ele precisava estar reunido também com Deus. Ele precisava estar o mais perto possível de Deus. O maior escritor de salmos na Bíblia foi Davi, como todos sabem. Ele escreveu 81 dos 150 salmos. Asaf escreveu 12. Ele foi o segundo maior escritor dos salmos na Bíblia. Asaf, ele chama-nos a atenção ao registrar aqui o Salmo 73. Ele nos conta aqui uma situação negativa que ocorreu com ele, e ele conclui com chave de ouro tanto a história como o próprio Salmo 73. Ele chega à conclusão de que, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Mas existem outros personagens na Bíblia que também escolheram estar perto de Deus. Vamos ver aqui a consequência ou as consequências de se estar perto de Deus. O primeiro personagem que eu gostaria de falar aqui nessa manhã é Enoque. Lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz assim, Enoque andou com Deus. Para nós estarmos perto de Deus, nós precisamos andar com Deus. E todos esses personagens que eu vou citar aqui bem objetivamente o nome e algumas situações que eles viveram, eles tiveram essa característica fundamental. Foram bem-sucedidos porque eles andaram com Deus. O projeto de vida de Enoque foi andar com Deus. Irmãos, vocês não vão ver nada registrado a respeito da vida de Enoque. Não fala se ele teve muitos filhos, qual era a sua profissão, qual era o seu dom, qual era o seu ministério. Só fala uma coisa: ele andou com Deus. Se nós quisermos andar com Deus na eternidade, nós vamos ter que aprender a andar com Deus aqui, agora. A Bíblia fala que Enoque viveu 365 anos. E durante 365 anos ele andou na presença do Senhor. E diz a Bíblia que a sua caminhada foi tão profunda, ele se aproximou tanto de Deus, que Deus não permitiu que ele viesse a experimentar a morte. Ele foi transladado. Então eu repito o que eu falei: se nós quisermos andar com Deus na eternidade, nós precisamos aprender a andar com Ele aqui, agora. Mesmo que muitas vezes nós venhamos a ser assediados, assim como o próprio Asaf, irmãos. Ele chegou a essa conclusão de que ele quase se desviou, ele quase se afastou da presença do Senhor, mas ele entendeu que melhor era estar perto de Deus. Então, assim como Enoque, que nós possamos também traçar uma meta. Nós estamos ainda no primeiro mês do ano. Eu sei que quase todos ou todos já fizeram os seus projetos de vida. Inclua aí, no seu projeto de vida, andar com Deus. Coloca lá no alto. Primeiro projeto, andar
com Deus. E faça como Enoque. Não ande apenas nos dias de culto. Não ande apenas quando tiver algum irmão próximo. Não ande apenas quando você é convocado. Não, ande todos os dias. Às vezes eu fico tentando imaginar como que era a vida de Enoque. Porque naquele tempo não havia as congregações como nós temos hoje. Então nós, de certa forma, nos sentimos autoavaliados, autoanalisados. Quando você vai no shopping, quando você vai em algum lugar, eu pelo menos tenho essa preocupação. Se eu estiver sentado com alguém da minha família ou alguns amigos, eu ver que eles estão fazendo uso de bebida alcoólica, tá? Que é a marca da cerveja, eu evito de ficar perto. Por quê? Tirou uma foto, já me crucificaram. O bispo, o pastor, o irmão está com cerveja na mesa. Então, agora, o que eu quero dizer com isso? Nos dias de Enoque, as pessoas também vigiavam. Então, mas ele teve essa hombridade de andar com Deus independente do que estava à sua volta. Mesmo que as pessoas não escolhessem andar com Deus, ele colocou como projeto de vida: eu vou andar com Deus. Irmãos, isso fica tão patente, mas tão patente na vida de Enoque, que você não vai ver nenhum deslize registrado, nem no livro de Gênesis, nem lá em Judas, porque são os dois livros que falam de uma forma mais objetiva a respeito de Enoque. Então, que nós possamos realmente traçar uma meta. Vamos andar com Deus, vamos buscar o Senhor em todo tempo, assim como Enoque. Eu creio que Enoque, diariamente, todos os dias, ele se aproximava mais e mais de Deus, porque ele sabia que se ele quisesse com que aquela rotina, que era uma rotina abençoada, estar na presença do Senhor, prevalecesse, ele estaria também andando com Deus na eternidade. Então que nós possamos, fazer como Enoque. Eu vou traçar um plano, não somente para 2021, mas para todos os dias da minha vida. Eu vou andar perto de Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Outro personagem, irmãos. Outro personagem que andou com Deus, bem próximo a Enoque, Noé. No capítulo 6 você vai encontrar a história de Noé. A Bíblia fala que era um homem íntegro, justo e andava com Deus. E a Bíblia fala que quando Deus desejou destruir toda a humanidade, ele olhou para a terra e Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Você quer se encontrar também nessa mesma categoria de ser achado, ou Deus achar graça na sua vida? Ande com Deus. Ele era um homem íntegro, justo e andava com Deus. Noé tinha uma característica interessante. Quando você lê os evangelhos, Mateus em especial, Jesus, ele fala que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. E a característica registrada lá as pessoas estavam preocupadas consigo mesmas. Elas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Estavam preocupadas com a vida pessoal, com as suas necessidades básicas. Isso é pecado? Não. Mas eles priorizaram isso, em detrimento de buscar a face do Senhor. Como eu disse, quanto mais nós nos aproximarmos do mundo, mais vamos nos afastar de Deus. Noé escolheu estar próximo a Deus. E como consequência, aí agora aplicando aqui em especial a história de Noé, o que é que nós vamos receber, irmãos, se nós andarmos com Deus? A Bíblia fala que Deus, ele fez uma promessa para Noé, de que seria salvo ele e toda a sua casa. O que nós fazemos aqui hoje vai refletir nas nossas gerações. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre essa questão. Mas aqui, Noé, ele também foi assediado, assim como Enoque. Talvez nos dias de Noé fossem piores ainda, porque havia uma corrupção tamanha, que Deus, ele desejou profundamente acabar com toda a raça humana. Eles chegaram no ápice, ou no fundo do poço, no ápice do pecado e no fundo
de toda a podridão. E tamanha foi a ira de Deus que ele pensou: vou acabar com todo ser que respira. Noé, ele com certeza era assediado por todas as tentações que havia naquela época. Eu não vou citar aqui, fazer uma relação de pecados que provavelmente existiu naquele tempo, mas é mais ou menos os nossos dias, porque o próprio Jesus disse: como nos dias de Noé, assim também será. Ou seja, quando chegar o momento em que a nossa geração, nosso tempo se aproximar do tempo de Noé, aí sim ele vai vir e se manifestar. Então dá para entender que havia muitos pecados. As pessoas haviam se corrompido de tal forma que Deus estava vomitando a sua ira sobre a humanidade. Mas Noé, ele não se corrompeu. Noé se manteve íntegro. Quantas pessoas são contaminadas? Aqui, tem um ditado que diz: me diga com quem andas, que eu direi quem tu és. Aqui, muitas vezes, nós somos mais facilmente contaminados pelo mal do que nós influenciamos com o bem que está em nós. Tem muitas pessoas que hoje estão afastadas do Evangelho, porque não souberam se separar daquilo que era imundo, daquilo que iria contaminar, principalmente amizades. Quantas e quantas pessoas estão longe do Senhor, porque se aproximaram de amigos que os estão levando para bem longe da presença do Senhor. Mas Noé não. Noé, quanto mais o pecado se avolumava, se multiplicava, mais perto ele estava de Deus. E como consequência, Deus não só cumpriu a promessa que havia feito para ele, mas salvou toda a sua família. Aleluia! Então, para que nós, irmãos, para que nós possamos receber também essa mesma graça de que a nossa família venha a ser salva, alcançada, nós precisamos dar o exemplo, andar com Deus. A sua casa, a sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, enfim, a sua parentela, os seus amigos vão ver que você é diferente, vão ver que você está andando de uma maneira diferente. Eles vão ver Deus em você, e automaticamente a salvação também vai chegar nessa casa, assim como Jesus falou para o capítulo 19, versículo 10 de Lucas, ele falou para Zaqueu: hoje a salvação entrou nessa casa. A salvação vai entrar na minha, na sua, na nossa casa, quando as pessoas virem que nós estamos andando com Deus. Aleluia! Outro personagem também que nos mostra a importância de nós andarmos com Deus, irmãos. Esse personagem aqui, ele tem uma história de vida fantástica. Abraão, o nosso pai na fé. Ele é chamado de amigo de Deus. É o único na Bíblia que recebeu esse título. Dois homens na Bíblia que receberam títulos especiais de Deus: Davi, o homem segundo o coração de Deus, e Abraão, o amigo de Deus. Que coisa interessante, hein? Por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Gênesis capítulo 17, versículo 1 fala que quando Abraão completou 99 anos, Deus apareceu para ele e disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Esse foi o estilo de vida de Abraão. Ele foi chamado por Deus, recebeu uma promessa e andou na presença de Deus. Irmãos, e como consequência desse andar contínuo de Abraão na presença do Senhor, diz a Bíblia que Deus fez uma promessa para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se hoje nós somos alcançados, se hoje nós somos abençoados, é porque um homem chamado Abraão decidiu receber o chamado de Deus, e não só recebeu o chamado, mas ele andou na presença de Deus. E em contrapartida, Deus não só abençoou Abraão, mas Deus se tornou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Agora, por que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Porque o nosso Deus é um Deus geracional, é um Deus de geração. Ele não quer salvar só na sua casa,
Ele quer salvar toda a sua parentela. Ele quer salvar a sua casa, quer salvar os seus filhos, quer salvar os seus netos, bisnetos, tataranetos, enfim, todos os nossos descendentes. E para isso, nós precisamos andar na presença do Senhor. Por que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Por quê? Primeiro, Deus fez uma promessa para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus cumpriu essa promessa 25 anos depois, mas Deus cumpriu esta promessa. Por que Deus é chamado Deus de Isaque? Porque em Isaque, a promessa que Deus tinha feito para Abraão, ele a cumpriu. Por que Deus é chamado de Deus de Jacó? Porque a promessa que Deus fez a Abraão, que cumpriu em Isaque, permaneceu em Jacó. Então a bênção de Deus, ela é permanente para aqueles que andam na sua presença. Então quanto mais nós andarmos na presença do Senhor, mais nós vamos ser edificados, fortalecidos, e as promessas dele vão se confirmar sobre as nossas vidas. Coisa interessante, né? Aí quando você olha lá para a vida de Abraão, ele praticamente não tinha quase nada para se tornar o que se tornou. Ele veio de uma tribo onde o pai era idólatra, fabricante de ídolos. Enfim, ele não tinha um conhecimento dessa questão de um único Deus. Era um tempo de múltiplos deuses, mas ele ouviu, teve sensibilidade para ouvir o chamado. Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aí alguém pode falar assim, mas tem como nós sermos perfeitos? Abraão foi perfeito? Quando você olha lá nas entrelinhas, ele cometeu algumas falhas, mas uma coisa ele fez: ele andou na presença do Senhor. E quanto mais nós andarmos na presença do Senhor, e quanto mais próximo nós estivermos do Senhor, mais nós vamos ser lapidados, mais nós vamos ser consertados, mais nós vamos ser transformados, mais nós vamos ser santificados. Porque quanto mais próximo nós estivermos do santo, mais santidade nós vamos receber. Aleluia! Então, Abraão foi outro modelo de alguém que realmente preferiu, escolheu estar perto de Deus. Outro personagem, Moisés. Moisés, sem dúvida nenhuma, é o grande profeta do Antigo Testamento. Até hoje, ele é honrado por toda a nação de Israel. Não só porque ele escreveu o Pentateuco, a Torá, mas por causa da sua trajetória de vida, irmãos. E o que me chama a atenção, sabe o que foi? Ali, no capítulo, depois do capítulo 30 de Gênesis, você vai encontrar o povo ao pé do Monte Sinai, esperando as tábuas da lei. Mais precisamente você vai encontrar no 32, depois a confirmação no 33. Diz a Bíblia que Moisés subiu, ficou 40 dias e 40 noites lá, recebendo as orientações divinas. Ele vê que Deus estava escrevendo com o seu próprio dedo lá as tábuas da lei. E durante 40 dias e 40 noites o povo ficou no barco esperando. Aqui, tem pessoas que não gostam de andar com Deus, sabe por quê? Porque andar com Deus muitas vezes requer paciência. O povo perdeu a paciência. 40 dias eles não conseguiram esperar Moisés retornar para trazer as diretrizes, para abençoá-los. Diz a Bíblia que o povo se corrompeu de tal forma que convenceu até Arão, o sacerdote. Eles pegaram os pendentes, os brincos, os colares, jogou no fogo e saiu um bezerro de ouro. E eles passaram a adorar aquele bezerro. Diz a Bíblia que Deus, ao sentir o burburinho lá no acampamento israelita, disse para Moisés: Moisés, desce, porque o povo se corrompeu. Aí Moisés desce, já com as tábuas na mão, enfim, todo feliz, vão abençoar o povo. Mas quando chega, ele depara com o bezerro. Ele quebra as tábuas da lei. Era Deus demonstrando: estou quebrando também a minha aliança, estou quebrando o pacto que eu fiz com vocês, porque vocês não estão mais andando comigo. Toda vez que nós nos afastamos de Deus, as promessas também
elas começam a falhar sobre as nossas vidas. A aliança é quebrada, o pacto é quebrado. E diz a Bíblia que Deus falou para Moisés: Moisés, afasta, porque eu vou destruir essa nação, e de ti vou fazer uma nova geração. Irmãos, olha só a ousadia de alguém que anda com Deus. Diz a Bíblia que Moisés chegou diante do Senhor e disse: Senhor, não faça isso, porque se o Senhor fizer isso, eu quero que o Senhor risque o meu nome do livro da vida. Irmãos, aquilo foi tão impactante, mas tão impactante, e alcançou tão profundamente o coração de Deus, e Deus honrou a palavra daquele homem, porque ele andava com Deus, que Deus disse: olha, não mais irei com vocês, mas eu enviarei um anjo, o anjo os conduzirá. Aí, qual foi a atitude de um homem que anda com Deus? Moisés, lá em Êxodo capítulo 33, versículo 15, ele diz: Senhor, longe de nós afastarmos daqui ou sairmos daqui, se o Senhor não for conosco. Sabe o que Moisés estava declarando ali, irmãos? Ele estava declarando o seguinte aqui: terra prometida, terra que manda leite e mel, terra de provisão, territórios. Nada disso faz sentido sem a sua presença, sem o Senhor estar conosco. Irmãos, aquilo foi tão impactante que Deus, ele honrou a palavra de Moisés. Deus foi com eles, mas ele disse: olha, eu vou, mas eu vou pedir conta dessa geração incrédula. Nenhum deles entrarão na terra prometida. Aqui, peguei uma lição aqui. Se nós não aprendermos a andar com Deus no tempo da prova, no tempo da dificuldade, no tempo do deserto, nós não vamos experimentar as delícias da terra prometida. Nós só vamos alcançar a terra prometida se nós aprendermos assim como Moisés, Josué e Caleb, andarem assim na presença do Senhor, perto de Deus. E aqui, eu gosto mais daquela expressão, está lá em Números 18, 20, onde Deus fala para Arão, e que automaticamente atinge Moisés, porque os dois eram irmãos, eram da mesma tribo. Deus fala para Arão e Moisés: aqui, eu sou a sua porção na terra dos viventes. Eu sou a tua herança na terra dos viventes. Em outras palavras, o que Deus quis dizer para Arão, Moisés e para todos nós aqui nessa manhã? Que se nós andarmos na presença do Senhor, se nós estivermos perto de Deus, nós vamos ter a riqueza maior, que é o dono do ouro, da prata, o dono de, olha só o que o salmista fala: ele é o Deus de toda a terra, toda a plenitude, todos os habitantes são do Senhor. Então, para que nos preocuparmos com migalhas, se nós estivermos perto de Deus? Então, quanto mais perto de Deus nós estivermos, automaticamente nós vamos desvalorizar outras riquezas, outros bens, porque o Senhor tem que ser a porção da nossa herança. A nossa riqueza maior tem que ser a presença do Senhor. Aleluia! Para encerrar a mensagem, o último personagem bíblico, Jó. A Bíblia fala sobre um homem rico, um homem próspero, abençoado. Lá em Jó, no capítulo 1, diz que ele era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Irmãos, olha que coisa interessante. Serve como lição para mim e para você. Estar perto de Deus não quer dizer que nós vamos ser livrados de algumas calamidades. Não significa que nós vamos ser protegidos 100% de algumas intempéries da vida. Não. Jó nos mostra categoricamente isso. Jó era um homem justo, íntegro, se desviava do mal, ele andava com Deus. E no capítulo 1 de Jó, você vai encontrar aqui registrado que em um único dia ele perdeu tudo que ele tinha. Perdeu, além de perder todos os seus filhos, perdeu toda a sua riqueza. Alguém chegou perto dele e disse: Jó, seus filhos morreram. Aí ele diz:
Olha só, a atitude de quem anda com Deus. Eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Aí ele declara: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que Jó em nada blasfemou contra o Senhor, porque ele tinha essa característica de andar confiante no Senhor. Jó sabia que o seu Redentor vive. Diz lá em Jó 9: porque eu sei que o meu Redentor vive, e ele há de se levantar na terra dos viventes. Jó sabia que, mesmo andando com Deus, ele poderia passar por provas, por tribulações, passar por necessidades, passar por perdas, mas ele sabia que a árvore, mesmo cortada, o seu tronco caído lá no chão, ao cheiro das águas, florescerão. Aleluia! Então é Deus manifestando o seu poder através da obediência de Jó ao andar na sua presença. Irmãos, que mensagem tremenda! Olha, é uma mensagem que não atrai as pessoas. Nós queremos o quê? É um Deus que nos proteja 100%, que nos livre das calamidades. É um Deus que nos prospera em todo o tempo. É um Deus que nos livre do acidente. É um Deus que nos livre dos roubadores. É um Deus que nos livre das dificuldades que a vida nos impõe. Essa é a mensagem que as pessoas estão querendo ouvir. Mas a Bíblia nos deixa claro que, mesmo andando na presença do Senhor, nós podemos sofrer perdas, nós podemos padecer. Jesus disse: no mundo terei. Ele disse, antes, lá em João 33:16, ele disse, 16:33, ele disse: olha, digo-vos isso para que tenhais paz em mim. Jesus já estava acalmando o coração dos seus discípulos, e a seguir ele diz: no mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo. Então Jesus mesmo, ele já havia nos orientado a esperar, a confiar e andar sempre diante do Senhor, porque mesmo diante das tribulações, das situações negativas que nós venhamos a enfrentar, e ninguém aqui está isento, todos nós estamos sujeitos a passar por provas, mas quando nós andamos com Deus, nós vamos ter, olha só, a recompensa que Jó teve. A Bíblia fala que Deus, ele restaurou. Irmãos, mesmo que tem perdas que não tem como restaurar aqui na terra, não tem como, entendeu? Você vai perder aqui, você só vai alcançar lá na eternidade, entendeu? Mas o que for possível que você tenha perdido, se você continuar andando na presença do Senhor, Deus pode. Eu não estou falando que Ele vai. Ele pode, se Ele quiser, se for o plano dEle, Ele pode restaurar, Ele pode restituir. Lá, no último capítulo de Jó, capítulo 42, no versículo 5, Jó, ele faz uma declaração maravilhosa. Ele diz assim: olha, eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Sabe por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele ouviu falar de Deus, os seus pais, seus antepassados talvez tenham evangelizado ele, talvez tenham falado a respeito do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele nunca teve uma experiência de vida. E ali, com todas aquelas perdas, ele chegou a esta conclusão. Aí, ainda no capítulo 42, o primeiro versículo diz assim, porque eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos jamais serão frustrados. Então, quando nós escolhemos, assim como Jó, andar na presença de Deus, Deus vai cumprir os seus planos. E agindo em Deus, quem impedirá? Aleluia! Que Deus possa realmente nos abençoar, nos dar graça, entendimento e sabedoria, para que nós possamos, irmãos, nos mirar nesses homens de Deus, nesses personagens que, por meio não só da teoria escrita, daquilo que foi registrado aqui, mas por causa da vida que eles levaram, por causa da atitude que eles tomaram, eles nos trazem nesses dias essa lição maravilhosa, que bom é estar perto de Deus. Então não se afaste nunca da presença do Senhor. Não se afaste. Olha aqui, o que Paulo fala? Filipenses capítulo 4, versículo 5. Ele fala assim, sede sóbrios e vigilantes, porque perto está o Senhor. Deus está sempre perto daqueles que estão sóbrios, vigilantes, daqueles que têm o desejo de agradar o seu coração. Que Deus nos abençoe
nos dê graça e entendimento para que possamos prosseguir sempre andando na presença do Senhor, o nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus.